Presidente, cumprimentá-lo. Mesa diretora ausente, apenas o vereador Edilson, no lugar do presidente. Vereadora, vereadores, público presente, também que não assiste pela TV Câmara. O vereador Adriano de Brito falou sobre o cancelamento que eu tinha comunicado dos servidores públicos, na qual apenas confirmados os comissionados. Mas é uma brincadeira isso, cara, né? Porque, na verdade, a gente tem que defender qualquer setor público, né? Mesmo sendo comissionado, foi nomeado, ele representa a prefeitura e merece todo o respeito. Todos os planos de saúde que é feito, e o nosso também não deixou de ser, existe um período de carência, que a pessoa não pode contratar nenhum serviço, porque tem que passar 3 ou 4 meses lá com uma carência que a Unimed solicita. Aí quer dizer que, para poder, né, a prefeitura assina e começa a pagar e começa a descontar do servidor público, independente que seja efetivo ou comissionado. Tem uma carência que não pode fazer nada, tem que esperar. A empresa arrecadar bastante dinheiro e tal. Aí agora, no final, vem dizer que 4 meses que falta para terminar o mandato, aí tem que romper do comissionado, não do efetivo. Eu até entendo o interesse do vereador Adriano de procurar uma resposta a tudo, mas eu ainda não entendi. E também não concordo com isso. Se há carência para poder assumir o plano, não pode depois também interromper antes, porque ele pode fazer um pagamento parcelado, ou pode alguma coisa desse tipo. Eu, mesmo que esteja no contrato que foi assinado pela prefeitura, eu não concordo com a situação. Deveria terminar o mandato, terminar o contrato na vida do mandato. Aí sim. Se há carência, por que terminar anteriormente, né? Justificativas à parte, eu não concordo com isso. Presidente, aproveitando isso, presidente Neri Amaral, está vindo agora, veio a LDO, está vindo a LOA, o orçamento do município detém bastante tempo dos vereadores, né, porque a gente tem que estar lendo, é um volume grande. Ler, até solicitei, presidente, para o Legislativo me passar a cópia do orçamento anterior, de 2012, até para a gente fazer um comparativo, ver quais foram as modificações que foram feitas, tal, quais são os ajustes que têm que ser feitos, até com relação às obras. Então, espero que o senhor autorize, que o Legislativo possa me passar. Então, vai dar bastante trabalho para nós, vereadores, acompanhar e aprovar. Até porque tem uma nova prefeita que está assumindo, deve provavelmente comparecer à Câmara de Vereadores para verificar o orçamento. Há os jornais que já disseram que o prefeito de Djalma já encaminhou a Adeliana, a prefeita Adeliana, uma cópia para que ela possa estudar. Então, daqui a pouco pode ter alguns ajustes que nós queremos que fazer até para se encaixar no plano de governo da própria prefeita que vai assumir. Tudo isso, estou falando, senhor presidente, que se eu pudesse, junto à Comissão de Justiça, com o vereador Vini, que é o presidente, e mais seus membros, que a gente pudesse verificar os projetos de lei dos vereadores que estão nessa casa, né? Que a gente pudesse, vereador Vini, que a gente pudesse, de repente, fazer uma força-tarefa, com reuniões mais periódicas das comissões, ou até com assessoria, para tirar algumas dúvidas, a gente ir atrás de resposta, vereador Vini. Porque tem alguns projetos de interesse dos vereadores, interesse, na verdade, que são de vereador, mas são da comunidade. Tipo, que eu sou autor, mas deve ter outros projetos também de outros vereadores, o fechamento de ruas para controle de entrada de pessoas e automóveis, né? Ruas sem saídas. Tem outro projeto que o vereador, o presidente, acabou me solicitando, e eu também concordo, que é para desmembrar áreas de terras edificadas, né, inferior a 360, é um projeto também interessante, que há pessoas aguardando por isso também. Se pudesse haver um entendimento de nós vereadores de comissão, até um empenho de assessoria e tal, para que a gente pudesse colocar, presidente, esses projetos anteriormente em discussão, ou até que tiver que fazer um ajuste, antes de a gente entrar diretamente no orçamento, que isso vai tomar bastante tempo nosso, né? Porque eu acredito que vai ter vários ajustes a ser feitos, com a intervenção, provavelmente, da nossa nova prefeita, e vai ter, provavelmente, da bancada, né, dos vereadores do partido dela, algumas emendas, algumas alterações. Eu acredito que sim, Até porque há umas justificativas já feitas pelo próprio prefeito atual, e alguns vereadores, que alguns equívocos, né, que houve com o orçamento, com relação à própria Avenida Presidente Kennedy. Admitiu algumas falhas nisso. Então, provavelmente vai ter algumas alterações. Então, peço encarecidamente que o senhor possa tentar encaminhar, né, esses projetos de lei de autoria dos vereadores o mais rápido possível, antes de entrar o orçamento, tanto a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, como a Lei do Orçamento Anual. Presidente, até uma informação para os moradores de São José,
principalmente Cobraçal, Campinas e Barreiros, que a nossa Zona Azul foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, não vai haver Zona Azul, por enquanto, em São José. Mas dizer para ti, presidente, para Vossa Excelência, para ti, né? Amigo, a gente acaba ficando um pouco meio folgado. Presidente, o que fizeram com a gente, né, nós vereadores, com esse projeto de Zona Azul, né, que a gente discutiu, teve audiência, né, colocou a nós numa situação complicada com os moradores de Cobraçal, principalmente naquela audiência pública que teve no Melão. Algo que a gente sabia que não é o momento de São José ainda, pode ser que o futuro teria que ter um controle disso, mas não pago, mas de repente um controle diferenciado, controle com demarcações e tal, temporizado, mas não cobrança ainda, né? Porra, mas tanto que perturbaram os vereadores, tanto que foram pressionados, né, para aprovar isso, né, a contragosto da Câmara, né, que a Câmara tinha se manifestado contrário. O próprio site da Câmara de Vereador, na época, mostrava uma diferença absurda, a própria ênfase do CDL mostrava uma diferença absurda, que não havia uma aprovação popular para isso, que era contrário ao que previa a população, que a população gostaria disso, mas insistiram nesse projeto, né? Alguns vereadores foram até prejudicados, né, eleitoralmente por isso, né? Até acredito nisso, acredito que alguns foram prejudicados por isso, para aprovar algo que a gente não queria. E acabou aprovando a pressão e nas articulações. Para chegar agora, o Tribunal de Contas dizer que está irregular, né? Foi suspenso todo o processo licitatório, onerosa, por técnica e preço, onerosa, um valor de R$ 14.840.000, que foi promovido pela Prefeitura Municipal de São José, onde o próprio relator pede a suspensão imediata desse processo licitatório. E que já tinha até empresa já vencedora, né? Mas suspendeu para não poder aplicar. E ela fala ainda que é o próprio mérito, foi prejudicado pelo exame do próprio mérito da licitação, que foi uma concessão, né? Uma concessão de 14 milhões. Fala no final ainda que a preocupação do relator e do Tribunal de Contas é com a questão mesmo da irregularidade mesmo, que isso não vem de interesse popular. Então precisou, senhor presidente, 4 anos a gente ficar aqui marcado pela sociedade por ter aprovado algo que a gente não queria, que a população não queria, para chegar agora o Tribunal de Contas do Estado confirmar, claro que aí foi a montagem do processo, que houve alguma falha, alguma irregularidade, mas não precisava ter exposto toda a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, uma situação que não é para o momento, presidente, não é para o momento, né? Isso sirva até, de repente, de informação para a próxima administração, que não vem com esses projetos mirabolantes, né, com essas ideias geniais, né, para arrecadar em São José, que o povo está cansado de pagar tudo, né? Então, que sirva de exemplo, que a próxima administração se preocupe com isso, que possa ouvir mais a Câmara de Vereadores, possa ouvir mais os vereadores, né? Quer queira, quer não, ainda somos ainda do para-choque de tudo, ainda a gente está escutando. Então, o gestor público, o administrador público tem que ter esse diferencial, ele tem que saber, mesmo que ideias boas, mas que de momento, de repente, ainda não cai para a cidade, né? Então, de repente, um controle, como iniciaram o controle de demarcação de vagas, de repente um controle temporário, seria mais viável do que onerar o bolso do cidadão, né? Seria esse caso. Então, fica aqui nosso agradecimento ao Observatório Social de São José, que trabalhou nessa situação, né? Fica aqui um dos primeiros trabalhos desse observatório, que é interessante, que, na verdade, é um trabalho parecido com dos vereadores da Câmara, mas não é com poder, mas com uma vigilância, um poder de penetração e de informação até um pouco maior do que a gente, né? A gente tem os vereadores que estão pedindo informações, isso acaba levando tempo, pode se prorrogar prazo e tudo. Mas fica aqui nosso agradecimento ao Observatório Social de São José e também ao Tribunal de Contas do Estado, que é
está sempre olhando para as situações e verificando. Então, Zona Azul em São José, por enquanto, não vai haver. E tomara que demore muitos anos para acontecer em São José. Obrigado, senhor presidente.